14 e 15. Marcos 1, versículos 14 e 15. Amém? Amém. Vamos ler em uma só voz o texto que está em Marcos 1, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Oremos mais uma vez. Senhor, nós estamos na Tua presença, a Tua palavra foi lida. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que esse ensino, ó Deus, caia em solo fértil em nossos corações, na nossa mente, e que a gente venha, Pai, frutificar para a honra e glória do Teu nome. É o que nós oramos. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, me use, Pai, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu vou colocar uma imagem onde nós vamos ver algumas pessoas, né, algumas profissões de algumas pessoas. E aí eu gostaria que você pensasse, quem dessas pessoas é mais importante no reino de Deus? Você acha que talvez, ali, não sei se está gravando, mas primeiro ali é o Paul Washer, espero que não precise pagar direito de imagem, mas é um pastor, a primeira imagem à esquerda. Ali à direita é uma dona de casa. Aqui embaixo eu pus uma foto quando eu estava no campo missionário, que às vezes as pessoas pensavam missionário é como se fosse um santo, né? Não tem nada demais. E um jogador de futebol. Mas aqui, para ficar melhor a imagem, eu escolhi apenas 4, mas ali você pode pensar, às vezes um professor, uma secretária, um secretário. Quem deles para vocês é mais importante no reino de Deus? Quem que vocês pensam que é? Lembrando que o estudo bíblico a gente tem essa oportunidade, que às vezes o culto à noite nós não temos, da gente poder interagir. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão e a gente vai estar dando oportunidade. Mas então pensem aí, quem que vocês acham que é para você? Quem que é mais importante? Será que é um pastor? Será que é um professor? Será que quem que é? Será que aquele irmão que é um professor, ele é mais importante no reino de Deus porque ele ensina? Será que aquela pessoa que é dona de casa, ela é mais importante? Mas por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Agora eu vou voltar no texto bíblico. Esse texto nós vemos que João, vai dizer que João havia sido preso, mas nós lembramos que João ele anunciava ele já anunciava arrependimento e já dizia para os povos, para a população, para as pessoas: olha, vai vir aquele que é maior do que eu. E Jesus realmente é batizado por João, e João vai dizer: olha, esse eu não sou nem digno de desatar as sandálias, ele é maior do que eu o batizava com água, mas ele vos batizará com o Espírito. E então Jesus vai ser tentado no deserto, uma recapitulação desse texto, e aí depois de Jesus ser tentado no deserto por Satanás, ele volta para Galiléia, que é esse texto que nós estamos lendo. E quando então Jesus anuncia, ele fala no versículo 14, pregando o Evangelho de Deus, e ele começa a dizer: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É interessante que o final do versículo 14 diz assim: pregando o Evangelho de Deus. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: os irmãos sabem o que significa o Evangelho? Não no sentido de... O Evangelho nós sabemos que é a palavra de Deus, mas no sentido... O que a palavra Evangelho significava naquele tempo? Alguém sabe me dizer o que a palavra Evangelho significava naquele tempo? Eu acredito que o pastor já deve ter comentado já aí um dia ou outro sobre essa palavra, Evangelho. Sim. Boas novas, boas notícias. No tempo antigo, o Evangelho era
uma notícia em tom positivo. Isso é bom ficar, né? Não é apenas uma notícia que vinha, que corria nas províncias. O evangelho era aquela notícia positiva. Era quando nascia um rei, por exemplo, eles mandavam um mensageiro e falavam assim: olha, vá para as províncias e diga que nasceu um rei. Ou então quando ele tomou maioridade, e aí então o evangelho ele significa boas notícias, boas novas. E então os gentios, quando ouviam o evangelho, realmente eles ouviam as boas novas. Então o evangelho é as boas novas de Cristo Jesus. Eu acho que é porque, como ele dormiu aqui, o evangelho é boas novas, boas notícias. Então essas boas notícias, Jesus vem falar sobre as boas novas do evangelho. E aí ele passa a dizer: olha, arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependam-se e creiam, ele poderia dizer, e creiam em mim, que eu sou o Filho de Deus, o enviado do Pai. Se a gente for olhar no contexto histórico, no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento é testemunhando daquele que viria, do Messias que viria e que traria o reino de Deus. Por isso que o tema de hoje é a chegada do reino. Então, meus irmãos, eu queria falar sobre 4 aspectos do reino de Deus. E por que falar sobre esse tema hoje? Porque eu gostaria de mostrar o privilégio que nós vivemos, de nós sermos sacerdócio dos crentes. Nós podemos exercer o sacerdócio. Isso é uma doutrina que ela foi levantada lá na Reforma Protestante. Primeiro por Lutero, depois por Calvino e assim por toda a Reforma. Antigamente as pessoas pensavam, logo após os apóstolos, a igreja foi se formando, e eles tinham a ideia de que tinha algumas pessoas que elas eram, vamos dizer, especiais, e a salvação viria através delas. E quando chega lá na idade da igreja medieval, antes da Reforma Protestante, isso já tinha se desenvolvido bastante. Então as pessoas pensavam que para elas serem salvas, elas precisavam buscar ali os clérigos, seja o Papa, seja os bispos, sejam os cardeais. Eles pensavam que apenas esses que poderiam ouvir os pecados e perdoar os pecados, que apenas eles ali, quando tem a missa e eles falavam aquelas palavras em latim e transformavam, eles têm a visão de transformar realmente o vinho e o pão no próprio corpo e sangue de Cristo. Então eles pensavam que naquele tempo que apenas o clero poderia de fato levar a mensagem de salvação. Era assim que partiu essa doutrina. E Lutero, quando ele começou a ler as Escrituras, ele pensou assim: não, isso aí está errado. Não existe algumas pessoas que através dela vem a salvação e o restante das pessoas não podem buscar esse sacerdócio, não podem buscar ao Senhor, não podem interceder uns pelos outros. E a partir daí vem essa doutrina que é a doutrina do sacerdócio dos crentes. Ou seja, todos nós, quando nós cremos em Cristo Jesus, a gente exerce esse sacerdócio. O que quer dizer isso? Todos nós, a partir do momento que cremos em Cristo Jesus, que arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo Jesus, todos nós podemos exercer o sacerdócio. Ou seja, nós podemos nos exortar, nós podemos nos aconselhar, nós podemos interceder uns pelos outros, como nós fizemos aqui. Mas naquele tempo eles pensavam que apenas aquelas pessoas, o clero, era que poderia de fato buscar ao Senhor e proclamar a salvação. Eles inclusive, eu até anotei, que eles até distinguiam das pessoas mais espirituais às pessoas terrenas. Ele tinha essa ideia de aqueles que são clero, eles são especiais, e aqueles que não são do clero, eles são como se fossem pessoas leigas. Então eles tinham essa visão de pessoas mais espirituais e outros mais leigos. Mas nós vamos ver que a partir de Cristo Jesus e do ensino de Cristo Jesus, todos nós exercemos o sacerdócio real. E por isso é importante nós termos essa noção
de reino. E 4 aspectos sobre o reino. O primeiro é o reino futuro. Nós vamos ver que no Antigo Testamento, os profetas, nós vamos ver que eles já anunciam aquele que viria, o Messias. Se nós formos olhar o profeta Isaías, vai falar do servo sofredor. Vai dizer aquele que viria para pagar o preço dos nossos pecados. Aqui, ó, vai vir o Salvador, vai vir o ungido do Senhor. E então nós vemos que em Cristo se cumpre essa chegada do reino. Então, no Antigo Testamento, no contexto que eles viviam, né, de guerra, de povos, muitos tinham a visão de que o reino de Deus seria um reino político. O que seria isso? E eu até me recordo agora, Atos capítulo 1, versículo 6, quando Jesus ascende aos céus, os discípulos até falam para Jesus: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Porque os discípulos tinham a ideia do quê? Quando chegasse o reino de Deus, seria um reino político, seria um reino social e econômico, ou seja, Israel seria, vamos dizer assim, seria um império que dominaria o mundo, e através desse império as pessoas conheceriam a Deus. E aí Jesus diz: não compete a vocês conhecer tempos ou épocas, mas vou capacitar vocês com o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Que Jesus, ele já mostra que o reino dele não é esse reino físico, mas o reino é um reino espiritual. E aqui eu vou abrir o texto de João, até coloquei. Deixa eu ver aqui. João 18, se eu não tiver enganado, 33, eu tenho aqui. João 18, 36. Esse texto de João 18, 36, ele vai dizer, é quando Jesus é interrogado por Pilatos. Se os irmãos lembrarem, as pessoas, Pilatos vai chegar: olha, você não é o rei dos judeus? E ele vai falar para Jesus: você não é o rei? E aí Jesus vai responder a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O meu reino, vai falar para Pilatos: o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é político, o meu reino não é econômico. O meu reino, o que Jesus está querendo dizer? Que o reino de Deus, ele é espiritual. E nós temos que ter isso em mente, porque quando nós falamos que o reino de Deus, ele é espiritual, às vezes a gente não vai conseguir enxergar a olhos nus, porque a gente consegue ver uma nação que é levantada. Se a gente falar: conhece a nação, os Estados Unidos, o pessoal conhece aquele povo. Mas o reino espiritual, ele é um reino que a gente não consegue ver aos olhos nus. Mas nós temos que crer que o reino de Deus está em expansão. Já desde quando Jesus veio, porque ele anunciou, versículo 14 que nós lemos, no versículo 15, o tempo está cumprido. Agora eu vim, o reino de Deus chegou. Os profetas que tanto anunciaram e passaram 400 anos de silêncio, agora as boas novas chegaram. Aquele que era prometido depois de 400 anos de silêncio, ele chegou. Cristo Jesus, o nosso Salvador. E o reino de Deus é quando nós nos arrependemos de nossos pecados, nós cremos em Cristo Jesus, nós falamos: olha, Jesus é o meu rei, eu sou um súdito do rei, então eu já faço parte do reino de Deus. Então, para nós que fazemos parte do reino de Deus, que não é visível, mas ele é invisível, mas ele está em expansão. Se nós formos olhar até estatisticamente no Brasil, o evangélico, né, o cristão protestante, o cristão evangélico, não protestante, mas o cristão evangélico, ele é a religião que mais cresce no Brasil hoje. Se a gente for pegar os dados, saiu de poucos por cento, e hoje já está quase em torno de 30% da população. Então o reino de Deus, ele tem expandido, mesmo que a gente não consiga enxergar. Mas por que reino futuro? Porque haverá um dia que Jesus voltar e será consumado o reino de Deus. E nós agora não mais viveremos, nós viveremos no reino de Deus na sua plenitude. Hoje nós temos alguns vislumbres do reino de Deus. Mas quando Jesus voltar, nós vamos vivenciar plenamente o reino de Deus. Então a primeira visão do reino é o reino
que ele é espiritual, ele é um reino futuro, vai se consumar na segunda vinda de Cristo. Mas o segundo aspecto que nós podemos ver é como que a gente responde à chegada do reino de Deus. Jesus veio, ele chegou a esse mundo, o verbo se fez carne, ele passa, né, Deus mesmo vai dizer quando João batiza Jesus, ele diz, esse é o meu filho amado em que me comprazo. Agora existe a chegada do reino, mas como que a gente responde? É uma pergunta, como que a gente responde à chegada do reino? Nós respondemos ao reino através do nosso arrependimento e fé. É isso que o texto nos diz no versículo 15. Jesus vai dizer, olha, o reino está o quê? Cumprido. Eu cheguei. Agora o reino de Deus, ele vai se expandir. Mas o reino de Deus está próximo. Então o que agora nós devemos fazer? Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que se espera daqueles que o reino foi anunciado é o quê? Se arrependa e crê no Evangelho. E aí, meus irmãos, eu pergunto, será que de fato nós temos nos arrependido? Será que a gente entende o que o arrependimento ele envolve? Alguém poderia me dizer o que o arrependimento ele envolve? O que envolve o arrependimento? Eu acho que tem que deixar tudo que a gente crê, né? Que a gente realmente foi perdoado. E a gente crê nisso e viver para frente. Não ficar mais sempre voltando atrás. Uma vez uma pessoa me falou assim, você tem que se perdoar. É um tratamento que eles fazem, né? Você tem que se perdoar, né? Então, assim, mas Jesus já me perdoou. Aí a pessoa fica sempre procurando algum tratamento físico, né? Mas nós não precisamos disso para o arrependimento de Cristo, não. Isso aí é tratamento aqui, físico, né? Tratamento não tem nada a ver com a nossa fé. Nós cremos que Jesus já morreu e já ressuscitou e nós estamos livres. Só que a gente tem que se cuidar, né? Para não ficar pecando todo dia como se fosse uma coisa corriqueira. Nós temos que sentir tristeza. Esse é o caso mesmo. Então, tudo que você disse está certo. Mas como é que a gente deixa isso conciso, deixa isso bem resumido e fácil para a gente entender? Quem que pode mais também ajudar? Vergonha das coisas que os atos. Tem o quê? Vergonha. Também, mas a gente tem que tomar cuidado, sabe o que é, meus irmãos? E aí por isso que eu queria focar nesse aspecto. Porque pode haver vergonha e não ter arrependimento. Pode acontecer da gente ter vergonha e não ter arrependimento. Vou dar um exemplo prático. Para a gente entender. Quando é prático, fica mais fácil de nós entendermos. Se eu chegar, por exemplo, eu estou lá na escola, e aí eu vou trazer aqui uma realidade boa para os adolescentes aí. Eu estou lá na escola. Vamos ver se é melhor. Aí eu colei na prova. Eu sei que isso é errado, eu estou trapaceando. Aí eu fico com vergonha ali. Certo? Fiquei com vergonha. Mas se não houver um arrependimento no sentido de uma mudança de atitude, não houve um arrependimento. Se eu sinto vergonha ali, colei, nossa, não estou me sentindo bem. Mas aí amanhã tem outra prova, eu colo novamente, eu não arrependi de verdade. O que o arrependimento ele envolve, meus irmãos? O arrependimento ele envolve um abandono do erro. Não adianta, então, quando Jesus fala arrependei-vos, nós devemos arrepender dos nossos pecados, nós temos que falar o seguinte, olha, eu erro, mas agora eu não posso ficar caindo nesse erro. E por que eu estou focando nisso? Porque muitas vezes, nós hoje, e me incluo nisso, às vezes a gente pede perdão por pecados, mas nós não de fato nos arrependemos. E a gente fica ali como se fosse um pecado de estimação. A gente cai nele hoje, cai nele amanhã, cai depois de amanhã, vamos caindo e vamos falando assim, o Senhor perdoa os nossos pecados. E é fato que o Senhor perdoa os nossos pecados. Mas precisa de haver um real arrependimento.
Ah, Paulo, você está dizendo para mim que eu pedi perdão, arrependi, eu não vou pecar mais nesse aspecto? Não, não é isso que eu estou dizendo. Só que você tem que ter essa mudança de atitude. Falar assim, olha, se eu pecar é por acidente, não é premeditado. Tem pessoas que pecam premeditado. Vou dar um exemplo também que hoje é muito, não para adolescente também, mas que hoje é muito forte. Vídeos com conteúdos pornográficos. Hoje tem muita gente que cai nisso. E homens de Deus, pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, homens de família. E aí ele chega, olha, senhor, chega, pede perdão do Senhor, chega no outro dia, vai acessar novamente. Isso é arrepender de verdade? Não é um arrependimento genuíno. Pode ser que vai cair, mas você tem que se arrepender de tal modo que você vai falar, olha, não vou fazer mais isso. Então tudo aquilo que me leva à aparência do mal, eu já vou excluir. Então se tem grupos que o pessoal me compartilha vídeos inapropriados, eu vou sair do grupo. Se tem amigos que me compartilham alguma coisa, eu vou sair. Se eu estou lá no meu quarto e eu estou sozinho no meu quarto, eu vou colocar um filtro na minha internet para me policiar. Então arrependimento envolve você abandonar aquele erro. Então se alguém empresário começa a sonegar imposto, eu só não emito aqui um negócio, não emito o outro, e aí ele pede perdão, mas depois ele não abandona esse erro, não é um arrependimento genuíno. Então, meus irmãos, nós precisamos de fato o arrependimento, nós precisamos, igual nós fizemos aqui mais cedo, pedindo perdão pelos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Os nossos pecados estão perdoados, isso é uma certeza. Você pode ter certeza que os seus pecados foram perdoados. Mas isso tem que gerar no nosso coração o quê? Um abandono. Olha, Senhor, eu falei nisso, nesse aspecto, mas eu não vou mais cometer esse erro. Eu vou fazer o possível para não cometer mais esse erro. Hein, Paulo? Sim? Tem coisas na prática da vida que, para umas pessoas, aquilo não é pecado. Não sente nada aquilo. Prática de jogo. Eu jogava loteria, jogava tudo. Eu não era crente, né? Depois que eu conheci Jesus, que realmente eu conheci e larguei tudo, eu tinha jogos que você fazia, alistava ele seu nome e tudo, e o papel ficava lá. Venceu o tempo e tal, aí eu podia ter ganhado, porque eles chamavam meu nome. Vamos só um exemplo. Aí eu jogava, aí um dia eu lembrei que eu jogava, depois que eu já estava na prática da palavra de Deus e tudo, eu lembrei, olha, eu jogava, que eu não jogava mais, mas aí eu lembrei que tinha algum lugar que estava falando o meu nome que eu jogava. E eu comecei a orar, pedir a Deus para eu não ganhar esse jogo, que eu não queria ganhar nunca mais, pensava que mais. Eu tinha pavor daquilo, eu tomei nojo daquilo. Eu comecei a orar para não ter meu nome nessas listas que eles têm por aí. É porque eu realmente senti tristeza, porque aquilo para mim era pecado. Tudo que estava lá para trás, eu deixei. E em algum momento da vida, alguma coisa me mostrava aquele momento que eu jogava, que eu fazia isso, fazia aquilo, eu sentia muita tristeza e tinha medo de ter meu nome em algum lugar falando que eu fazia aquilo, sabe? Para mim não sentir tristeza mais, deixar tudo, né? Ficar limpa. E graças a Deus a palavra de Deus ela nos acerta nisso. Quando a gente se arrepende, Ele perdoa os nossos pecados. Eu acredito que isso é arrependimento, né? E também, por que eu falo isso? Porque eu vou dar um exemplo de um pecado que a gente muitas vezes, porque a gente às vezes é meio hipócrita, né? Alguns pecados para nós a gente fala, nossa, são super pecado, esse tem que ser, como se diz, tem que expulsar ele da igreja. E outros pecados a gente não dá tanta importância, mas por exemplo, a mentira. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que mentira é pecado e que inclusive Satanás é o pai da mentira. E aí quantas vezes às vezes a gente mente, como se diz, mente sem até necessidade, mas por quê? Porque nos é mais conveniente. Filhos aí, honrar pai e mãe. Quantas vezes a gente inventa um monte de desculpa para não obedecer a mãe e não obedecer o pai? A gente quando pede perdão, olha, Senhor, me perdoa porque eu não obedeci meu pai.
Mas aí, na mesma hora, você já desobedeceu ele de novo, não há arrependimento. Arrependimento envolve esse abandono. E também, agora, seguindo vamos para frente, também falando que a gente deve crer no Evangelho. E, meus irmãos, a pregação do Evangelho, a gente tem que lembrar que ela implica em duas coisas. Porque a gente foca sempre a salvação, mas a gente tem que lembrar também que aqueles que são chamados, olha, a responder a chegada do reino, responder para Cristo, aqueles que não são eleitos, eles vão para a condenação. Então, por isso que nós devemos pregar o Evangelho. Porque aonde tem alguém que ainda não conhece a Cristo, ele merece, ele necessita de ouvir o Evangelho do Senhor. Então, nós... Pode abrir, pode falar. A mente é uma coisa terrível para a pessoa que vive a prática do pecado. Como que ela pode interceder, como ela pode orar sem o temor de Deus, sem que a palavra de Deus fala para nós santificar? E outro dia eu falei com um jovem que os dois nativos não têm temor, que nos causa até inveja, que não é fácil. Naquele instante ele arrependeu e Deus viu. E naquele mesmo instante, Deus falou que ele estaria no reino de Deus. Isso leva a mim pensar em todo instante arrepender e não deixar se levar pelo pecado. Eu falo que quando a gente converte, aquele primeiro amor é a coisa mais linda. Mas que a gente tem que rever e refletir a nossa conversão, que é através do arrependimento e a entrega a Deus. É verdade. Então nós devemos sempre, por isso que a gente, e agora vai, esse outro aspecto do reino, vai falar um pouco sobre isso. Nós devemos sempre buscar a palavra de Deus e oração, porque é isso que vai nos ajudar a nos arrependermos de fato do nosso pecado. É isso que vai nos ajudar a nós termos uma vida de santificação. Através da leitura da Bíblia, através da oração, nós vamos nos santificando. E o reino de Deus, um outro aspecto que nós precisamos entender do reino de Deus, é que ele deve ter prioridade na nossa vida. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa séria, porque nós podemos muito bem vir à igreja todos os domingos, ir no estudo bíblico e não termos uma vida que prioriza o reino de Deus. Isso eu falo porque eu convertido, vivi alguns períodos da minha vida, hoje eu consigo enxergar isso sem priorizar o reino de Deus. Paulo, como assim? Que eu não estou entendendo o que você está dizendo. Vamos para a prática para ficar fácil de entender. Nós podemos vir na igreja todo domingo, vir todo estudo bíblico, orar, ler a Bíblia, mas você viver mais buscando as coisas desse mundo terreno, do que buscando a vida espiritual. Meus irmãos, e por que eu digo que eu posso usar isso para mim? Porque houve fase na minha vida que eu buscava ali riqueza, que eu buscava ali, eu quero ter um carro novo, eu quero ter ali eu quero comprar uma casa, eu quero andar com roupa das mais chiques. E meus irmãos, isso não acaba. Se você chegar a ter um carro novo, comprar uma casa boa, comprar roupa nova, amanhã você quer outra roupa nova, amanhã você quer um celular, lançou um outro celular mais novo que você quer, e aí vira uma bola de neve, e você... Não estou dizendo, meus irmãos, que carro é pecado, que casa... Não, negativo, é bênção na vida da gente. Só que nós não podemos viver buscando mais as coisas desse mundo do que as coisas do Senhor. Nós não podemos viver falando assim, olha, meus irmãos, possivelmente os irmãos vão conhecer pessoas que são crentes e perdem a família porque às vezes alguém recebeu uma proposta de emprego muito boa, mas aquilo ali estancou o tempo dele com a família. E a pessoa está ali crescendo na empresa, está assim, nossa, agora eu estou virando gerente, estou virando agora gerente geral, e fica animado, estou ganhando muito dinheiro, e na hora que vê a esposa está, olha, eu quero separação. Mas por quê, meu Deus? Porque você não tem tempo comigo, hein? Seu tempo é só para o seu emprego. Não tem tempo para o Senhor, não tem tempo para a família. Quando a gente busca a palavra de Deus, busca o reino de Deus, nós vamos ver que os valores do reino de Deus é diferente dos valores do mundo. Deus, ele prioriza o relacionamento dele com nós com ele e nós com os demais. E hoje as pessoas priorizam mais as coisas do que as pessoas. Infelizmente. Então, meus
prioridade na nossa vida tem que ser o reino de Deus. A gente se preocupa em todo dia a gente toma banho, tendo que tomar banho, todo dia a gente olha o WhatsApp, a gente olha às vezes nossa caixa de e-mail, mas tem muitos dias que a gente não lê a Bíblia, não busca. Outro texto está cortado, Mateus 6, 33. Mas se os irmãos não quiserem abrir, eu vou ler aqui. Mateus 6, 33 diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Buscai em primeiro o reino de Deus. Sabe em que contexto Jesus está dizendo isso, meus irmãos? Ele vai dizer assim: olha, não andeis ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Meus irmãos, isso é para nós hoje, porque muitas vezes nós vivemos ansiosos nesse sentido. A gente fala assim: olha, eu tenho que guardar tudo aqui, porque eu não sei o que será amanhã. Nós temos que realmente ter uma vida equilibrada. Mas há pessoas, por exemplo, que às vezes não é dizimista fiel, porque quer juntar dinheiro ou quer comprar alguma coisa a mais do que ela já tem, e às vezes nem é necessário para ela. Há pessoas que deixam de ter o privilégio de ofertar, e a Bíblia nos mostra que o cristão ele é generoso. A Bíblia está dizendo, se a gente posso trazer dezenas de textos aqui, que a Bíblia vai nos mostrar que o cristão ele é generoso. Se a gente pegar exemplos aqui fácil, Davi, quando nem vai construir o templo, porque Deus não permite ele construir, mas ele vai falar assim: olha, meu ouro é para a construção do templo. Ele não chegou e pensou assim: quero guardar para os meus filhos, para os meus netos. Ele falou: está consagrado para o Senhor. Meus irmãos, tudo é do Senhor, isso a gente tem que ter em mente, tudo é do Senhor. O seu emprego, se você trabalha e você tem emprego, é o Senhor que tem que sustentar. Se você já é aposentado, o Senhor te sustentou a vida toda. Eu era concursado. Quando eu fui abandonar o concurso, muitas pessoas que não são cristãs, eles falaram assim: você está doido? Inclusive da minha família. Falou assim: como é que você vai sobreviver? Como é que você vai sobreviver agora? Porque você era concursado, 8 anos de concurso, eu era guarda civil. Aí eu falei: agora eu vivo de ofertas. E aí eles falaram assim: como que é isso? Me explica, eu não estou entendendo. Eu falei: não, as pessoas... Eu tenho algumas igrejas, porque eu tenho um projeto em Guiné-Bissau, e alguns irmãos que ofertam para mim, eu sobrevivo disso. Eu falei: quer dizer que você não tem uma certeza que amanhã você vai receber? Eu falei: eu tenho, porque é o Senhor que me sustenta. Quando eu era concursado, o Senhor me sustentava. E agora eu vivo de oferta, o Senhor que me sustenta. Meus irmãos, o Senhor é que nos sustenta. E Ele nos ensina a buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Não queira acumular tesouro aqui para você deixar para o seu filho, não. E aí lá no final, pode fazer, viu, irmãos? Vamos corrigir a fala, né? Pode fazer isso, mas não deixa de ser dizimista e abençoar os outros por conta disso, não. Eu conheço pessoas que às vezes falam assim: ah, Paulo, mas você não conhece minha vida, como é que eu vou ofertar? Meus irmãos, quando a gente tem um coração generoso, porque o Senhor não importa com valores, o que Ele importa é com um coração grato. Se você ofertar R$1 de todo o coração, é muito melhor do que alguém ofertar às vezes 1.000, que é resto para a pessoa. O Senhor não está importando com o valor, Ele quer um coração grato do seu povo. Nós chegamos e falar assim: o Senhor tem me dado tanto, que o dízimo é aquilo, que eu tenho que ser fiel no dízimo, mas eu sou tão grato ao Senhor que eu vou ser ofertante. E aí, por exemplo, se toda sexta-feira a gente sair com a família para comprar em um lugar bacana, e uma sexta-feira do mês você fala assim: ó, gente, agora nós vamos comer aqui em casa, porque esse dinheiro aqui eu vou ofertar. Tem meios, se nós formos prioridade, a gente consegue. Em vez de eu pagar o estacionamento hoje lá no centro, eu vou parar um pouco antes, vou sair mais cedo, vou andar 5 quarteirões, e esse dinheiro de estacionamento, esses R$8, eu vou colocar de oferta. Meus irmãos, devemos... E principalmente o tempo. Um exercício que a gente tem que fazer é o seguinte, meus irmãos: parem agora e pensem, qual que é a sua lista de prioridades no seu dia? Pare e pense: olha, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que almoçar, eu tenho que fazer meu almoço, eu tenho que tomar banho depois, eu vou ter que fazer meu momento de leitura da palavra. Põe aí na sua agenda. Pensa na sua agenda do dia a dia.
Será que a gente tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Será que a gente tem colocado na nossa agenda o tempo de leitura da palavra? Oração? Meus irmãos, hoje o ativismo é tão grande, e eu concordo com a irmã quando ela fala que tem coisa para fazer, que eu vou dizer para os irmãos, a gente pode ser igual, eu sou seminarista e não ter leitura da palavra, devocional. Que é tanto trabalho no seminário, é tanta atividade que você tem que fazer, que às vezes pode passar o dia sem você ler a Bíblia. Como isso é sério, meus irmãos? E se isso é sério, né, para a gente que vive do ministério, que dirá as demais pessoas se não se atentar para isso. Meus irmãos, se a gente puder sair com alguma coisa hoje, que saia com isso. Coloque no topo da sua lista, prioridade ao reino de Deus. Vai ser meu tempo de leitura da palavra, minha oração, meu tempo de culto doméstico. Eu orar um pelo outro, como nós fizemos aqui. Não vamos deixar para orar uns pelos outros apenas porque a hora que a gente está reunido aqui, não, meus irmãos. Se a gente se alimentar espiritualmente apenas nos dias de estudo bíblico e domingo, nós não vamos conseguir vencer esse mundo lá fora. A caminhada cristã é todo dia. Assim como a gente come na carne, né? A gente almoça, janta todo dia. O alimento nosso espiritual tem que ser todo dia. É ler, meditar na palavra, oração. Mas então vamos para frente. Então nós vimos que o reino de Deus, ele é um reino espiritual, e quando Jesus voltar pela segunda vez, ele irá consumar o seu reino. Nós vimos que, em segundo lugar, que nós devemos responder ao chamado nos arrependendo e crendo no Evangelho. Nós vimos que nós precisamos, o reino de Deus precisa ter prioridade na nossa vida, mas em quarto lugar, a restauração do reino. O reino restaurado. Meus irmãos, quando Deus criou todas as coisas, e a gente vai ver lá no Éden, nós vamos ver que Deus criou tudo e ele viu que isso era muito bom. Ele criou homem e mulher, Adão e Eva, e era muito bom, e falou assim, agora vocês vão, falou para Adão, cultive e guarde o jardim, e ali era tudo perfeito e maravilhoso. Com a queda, algumas esferas do relacionamento de Deus com o homem foram quebradas, foram estragadas e manchadas pelo pecado. E quais que são essas áreas? A gente estuda isso na teologia. O mandato espiritual é a primeira área do relacionamento que foi manchado com o pecado. Lá no Éden, o homem tinha um perfeito relacionamento, um relacionamento íntimo com Deus. Meus irmãos, isso é uma coisa que eu confesso, eu fico tentando imaginar, mas a nossa mente é incapaz de imaginar isso. Mas eu tenho alguns deslumbres, porque quando eu estou na casa do Senhor, eu estou louvando, quando eu estou lendo a palavra lá em casa, eu sinto a presença do Senhor e aquilo me alegra demais. Mas lá no Éden era isso na sua plenitude. Não é possível a gente imaginar. A gente tem alguns vislumbres aqui na terra, mas a gente não consegue imaginar. E meus irmãos, Adão e Eva tinham isso. Imagina o Senhor, o nosso Deus, ele chegando e conversando com você tete a tete. Isso foi manchado pelo pecado, foi rompido. Mas tem também o mandato social, que é em termos de relacionamento entre homem e mulher, relacionamento social, também foi rompido. Adão e Eva tinham um relacionamento perfeito. Hoje nós podemos ver, logo na queda a gente já vê que isso foi quebrado. Adão já pensou, essa esposa que você me deu. Ela que fez isso com o meu fruto, me fez isso com o meu fruto. Já é a mancha do pecado nesse mandato social. E tem um terceiro mandato, que é o mandato cultural, que quer dizer na questão do trabalho. Algumas pessoas pensam assim, o trabalho é decorrência da queda. Meus irmãos, já antes da queda já tinha trabalho, mas o trabalho era prazeroso. Quando Deus fala para Adão, olha, cultivar e guardar o jardim, ele tinha que trabalhar. Mas era algo muito bom, era algo prazeroso. Hoje trabalhar é penoso. Hoje trabalhar, o trabalho que era uma bênção maravilhosa, hoje é maldição. Hoje nós temos que, se a gente não suar aí, muitas vezes a gente chega em casa e a gente está cansado porque o trabalho foi penoso. E antes não era. Então isso tudo é mancha do pecado. Mas o que nos consola, meus irmãos? É saber que em Cristo Jesus
esses relacionamentos já começam a ser restaurados. Quando a gente crê em Cristo Jesus, agora aquele relacionamento estava totalmente separado, nós podemos buscar o Senhor. E aí eu volto na questão do sacerdócio que nós somos, que nós exercemos o sacerdócio de todos os crentes. Meus irmãos, no Antigo Testamento as pessoas não podiam chegar ao Senhor. O sumo sacerdote, uma vez no ano, chegava no Santo dos Santos na presença do Senhor. E lá mesmo a pessoa tinha que pôr uma corda nele e puxar, porque senão ele poderia até morrer lá, e então tinha que ser puxado. Hoje, meus irmãos, para nós buscarmos o Senhor é muito fácil. Basta onde você estiver, você abrir a palavra de Deus e buscar o Senhor. Ou mesmo onde você estiver, você fechar os seus olhos de olhos abertos e buscar o Senhor. Mas muitas vezes, porque isso é muito fácil hoje, nós não damos valor. E às vezes a gente precisa ouvir uns testemunhos aí do pessoal morrendo por conta do Evangelho para a gente dar valor. A gente fala, nossa, como é que eu devo ler a Bíblia se tem pessoas que não têm a Bíblia em casa? E às vezes você recebe uma porção e elas chegam a chorar e falar assim, glória a Deus que agora eu tenho um pouquinho da palavra de Deus aqui na minha casa para meditar. Meus irmãos, existem pessoas analfabetas que decoram, que o pessoal fala, eles decoram a Bíblia porque eles não têm a Bíblia em casa. E nós que a palavra de Deus no celular tem 10 versões, você tem no seu computador, você tem a Bíblia física, e nós não buscamos o Senhor. Meus irmãos, isso é sério. Nós precisamos, através de Cristo Jesus, nós temos um relacionamento com Deus restaurado, não na sua plenitude, será quando Jesus voltar. Mas também, nós podemos ver que até o mandato social também é restaurado. Se a gente for olhar, isso é, dentro da igreja, há muito menos divórcio do que lá fora. Se a gente for olhar o relacionamento de homem e mulher que o mundo leva, hoje a gente nem sei se pode falar assim um relacionamento, porque hoje já tem pessoa que é casada e pode troca de parceiro, e está tudo certo e tudo. E a gente não, a gente que crê em Cristo Jesus, a gente vê que até um relacionamento, a gente tem um relacionamento muito melhor com a esposa e a esposa com o marido. Porque nós temos Cristo Jesus. E até no trabalho, a gente já tem a visão do que, olha, eu vou sair para trabalhar, mas glória a Deus por isso, que eu tenho emprego. Glória a Deus que eu tenho saúde, que o Senhor tem me sustentado. Meus irmãos, nós precisamos sair daqui com essas aplicações na nossa vida. Nós precisamos de um arrependimento sincero e mudança de vida. Não deixe o pecado ser um pecado de estimação, não. Se você vê que você está pecando nessa área continuamente, anota isso. Ore. Busque pessoas que são líderes para você. Olha, eu quero parar disso aqui, me dá meios para eu não ficar caindo mais nisso. Meus irmãos, nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Prioridade da nossa agenda, buscar o reino de Deus. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Não é o Paulo que está falando, não. É Cristo Jesus através da sua palavra. Ele falou. E ele não é homem que pode mentir. Porque se eu falasse, aí vocês poderiam desconfiar e ficar com medo. Mas Cristo Jesus não. Deus também não. Ele não mente. E meus irmãos, nós precisamos exercer esse sacerdócio real. Meus irmãos, eu não vou conseguir visitar o seu amigo, o seu familiar, o seu vizinho para pregar o Evangelho. O pastor Ronaldo, talvez, se você convidar, vai também, mas isso é um papel seu e meu. Todos nós, agora não existe uma classe, e aí eu poderia até voltar a imagem, mas os irmãos lembram, no reino de Deus, todos nós temos a mesma importância. Gravem isso, pastor não é mais importante do que um membro da igreja. O seminarista, o missionário não é mais importante, não. Todos nós temos a responsabilidade de buscar o Senhor. Todos nós temos a responsabilidade de pregar as boas novas. Mas nós temos que lembrar, o Evangelho é boas novas. Nós não estamos... E aí às vezes eu fico constrangido porque eu falho nisso. Que às vezes acontece uma coisa boa comigo, eu saio correndo para contar para todo mundo. Coisa boa, terrena. E às vezes a notícia mais maravilhosa que alguém pode receber, que é Cristo Jesus, eu não falo. Meus irmãos, as boas novas nós precisamos de pedir a Deus, Senhor, me dê a oportunidade de pregar o Evangelho.
E quando o Senhor te der essa oportunidade de você pregar o Evangelho. Ah, Paulo, mas eu sou tímido. Meus irmãos, os discípulos estavam, quando Jesus morreu, os discípulos estavam trancados. Mas o Espírito Santo veio sobre os discípulos e eles passaram a pregar. E o mesmo Espírito Santo que habita neles é o mesmo que habita em mim e em você. Então, meus irmãos, vamos exercer. Não tem alguém mais importante do que o outro no reino de Deus. Nós todos temos a mesma importância. Usufruímos desse, a gente deve usufruir desses benefícios. Hoje nós podemos orar diretamente ao Senhor. Imagina se a gente tivesse que ficar procurando o pastor Ronaldo para orar, para pedir perdão dos pecados. Ele ia ter que montar um plantão, né? Óbvio, 23 horas no dia para conseguir atender todo mundo e eu ia lá. Mas não, irmãos, quando nós pedimos perdão, basta nós chegarmos ao Senhor na presença, a gente ora no intermédio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Podemos buscar a Ele através da leitura da palavra. Então, meus irmãos, essa é a mensagem para nós hoje. O reino de Deus chegou em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. O reino dele é espiritual, não é? A gente não consegue ver, mas está em plena expansão, meus irmãos. Cada dia mais o reino vai se expandir, né? Missionário indo para as nações, mas também nós devemos nos arrepender e crer, ter fé no Evangelho. Mas também, em primeiro lugar da nossa lista de atividades é o reino de Deus, buscar o Senhor. E também nos lembrarmos que os nossos relacionamentos é restaurado em Cristo Jesus. Hoje nós podemos nos achegar à presença de Deus. Vamos orar, meus irmãos, para encerrar. Coloque sua vida diante do Senhor. Não sei como que você veio para cá hoje. Talvez você não tinha essa noção do reino de Deus. Mas que você tenha essa noção a partir de hoje. Que você peça perdão por aquele pecado que às vezes você tem cometido. Pedindo a Deus de fato um arrependimento genuíno, verdadeiro. Louve a Deus pelo privilégio da gente poder exercer o sacerdócio nesse tempo, nesse mundo. A palavra de Deus vai nos dizer que nós somos sacerdócio, nós somos sacerdotes reais do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores.